Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Amaral, professor de Atualidade e Geografia do cursinho 10, certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, às vezes também um pouco polêmico, né? Que é a questão da liberdade religiosa, certo? Primeiramente, a gente precisa entender o que é liberdade religiosa. Como o próprio nome já diz, é a liberdade em relação à religião, ou não religião, né? Qualquer tipo de crença, religião ou não crença. Então você é livre para você fazer o que você quiser em relação à sua espiritualidade, à sua fé, né? Ao seu interior, ao seu psicológico, no que tange essas questões acerca de religião e tudo mais. Agora, outro conceito bastante vinculado com a liberdade religiosa é a questão de laicidade, certo? Basicamente, a laicidade é quando nenhuma instituição, nenhuma pessoa adota uma religião, certo? Então, você é livre para você acreditar no que você quiser ou não acreditar. Então, a laicidade ela também incorpora muito dessa questão da liberdade de crença ou de não crença. E isso é muito interessante quando a gente fala do conceito de Estado laico, que é aquele que não vai estabelecer nenhuma religião, né? Então, é um Estado que ele existe lá, ele vai coordenar todo o sistema, de certa forma, né? Vai administrar todo o país, toda a nação, mas não necessariamente ele vai impor algum tipo de regra em relação à religião, ou até mesmo ter uma, né? Mas pode acontecer de o Estado adotar uma religião. Contudo, ele não necessariamente vai proibir as outras, né? Tem alguns países na Europa, até alguns países do Reino Unido que fazem esse tipo de abordagem, certo? Então, galera, outra pergunta muito interessante que a gente pode fazer é: o Brasil é laico? Né? Por que eu faço esse tipo de pergunta? Porque a gente diariamente se depara com algumas não são infrações, mas algumas peculiaridades que acontecem no nosso cotidiano, tipo vendo reportagens e tudo mais, que é de símbolos religiosos em prédios públicos, ou, por exemplo, a Constituição citada logo no início, ou a nota do real, por exemplo, vem com, acho que é Deus seja louvado, né? Então, apesar do que diz na Constituição, a gente pode ter alguns desencontros em relação a isso. Aqui eu botei uma foto, né, da cruz, né, de Jesus num tribunal, certo? Aqui eu falei sobre a Constituição dos Estados. Então, no preâmbulo da Constituição a gente tem algumas informações, e no final a gente tem sob a proteção de Deus, né? Ou seja, é algo muito interessante de se estudar. E eu também botei aqui sobre a nota, né, do real, com Deus seja louvado, que é muito interessante de se estudar porque a gente vê que não condiz tanto com a realidade, né? Tipo, o Brasil, sim, o Brasil de fato o Brasil é um estado laico, mas ele não está condizendo com a realidade. Por mais que isso gere diversas discussões, a questão de símbolos sagrados de religiões, pode ser qualquer uma religião, em prédios públicos, ela leva a crer que há uma deturpação de fato dessa laicidade do Estado, né? Aqui eu preguei o artigo 5º da Constituição, né? E nos parágrafos 6, 7 e 8 ocorre de fato a demonstração de que o Brasil é um Estado laico, né? Primeiramente, a Constituição sempre diz que somos todos iguais, independentemente de crença, raça, religião, etc. E nesse parágrafo a gente tem, no 6º, por exemplo, de fato, o atestado de que a gente tem, por Constituição, por lei, né, a liberdade de consciência e de crença, certo? E que o livre culto é livre, e que mais agentes de segurança pública, eles não podem impedir esses cultos. Contudo, entretanto, todavia, esses cultos também não podem ser realizados de forma que machuquem a integridade física, a liberdade de alguém, certo? Contudo, também, a polícia, por exemplo, ela tem que garantir que o culto seja bem feito, que não haja interrupções e nenhum tipo de
infração, seja por parte de quem não concorda com o culto, por exemplo, acontecer em algum lugar, ou de alguém do culto fazer alguma coisa que ofenda alguém. Então a polícia ela não pode interferir no culto, apenas assegurar que ocorra sem problemas. Isso, o culto que eu falo são manifestações religiosas diversas, né? E outro parágrafo muito importante, que é o 8º, né? Porque ele diz que ninguém vai ser privado por questão de crença religiosa, filosófica, política e tudo mais. Então, a gente de fato, de acordo com a Constituição, por mais que ela cite Deus, né, no início, você tem aí o atestado de que você é livre para pensar no que você quiser, certo? Contudo, tem outra coisa interessante na Constituição, o parágrafo 4º, certo? No artigo 5º aqui na tela, que diz: ninguém será submetido a tortura, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o pensamento, seu direito de pensamento e manifestação de opinião, ele é assegurado de fato. Contudo, entretanto, você tem que, entre aspas, dar as caras, né? Você tem que dar as caras porque você está dando sua opinião e você pode acabar ferindo a liberdade de alguém e tudo mais, né? Não pode confundir liberdade de opinião com liberdade de opressão, mas as pessoas são livres para dar sua opinião. Isso é assegurado por lei, mas ela tem que se manifestar, né, obviamente. Então, sim, o Brasil é um Estado laico, por mais que a gente tenha visto que na nota de R$2 aqui, nas notas, né, como um todo, elas têm esse Deus louvado, na Constituição também tem alguma coisa sobre a proteção de Deus, e a gente tem esse símbolo sagrado, né, o tribunal aqui. Agora, eu falei um pouco sobre essa questão da liberdade religiosa, para a gente falar também da questão da Índia, que é muito interessante, certo? Mas primeiro, o que é essa questão? Né? Essa questão são processos pacíficos que explodiram, certo? No país, contra a emenda à Lei de Cidadania, no dia 19 de dezembro, se eu não me engano. Mas como essa questão aconteceu? Né? Primeiro, a gente precisa entender que a Índia é um país que acolhe muitos imigrantes, certo? E tem uma diversidade religiosa muito, muito abrangente, certo? Algumas pessoas, por exemplo, um professor meu no colégio dizia que tinha mais religião na Índia do que gente, né? Sendo que, galera, o que aconteceu de fato, né? Narendra Modi, né, que é do partido BJP, lá na Índia, ele é primeiro-ministro, ele é apoiado pela extrema-direita, ele aprovou, né? Ele formulou e depois teve essa emenda, a Lei de Cidadania, aprovada pelo parlamento da Índia, certo? Mas o que diz essa emenda? Né? A emenda à Lei de Cidadania, ela nada mais é do que um acréscimo, uma reformulação do que já vigorava em relação à cidadania na Índia, né? Sendo que lá, nessa nova emenda, está dizendo o seguinte, que há pelo menos, ou que só imigrantes que vivem há pelo menos 11 anos no país podem solicitar a cidadania, certo? E também diz que pessoas que sofreram perseguição religiosa no Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, eles podem solicitar a cidadania a partir de 6 anos no país. Poxa, é interessante, né? A gente sabe que tem países que essa questão da imigração ser regularizada é muito complicada, certo? Mas tem uma condição para essas pessoas que sofreram perseguição religiosa nesses 3 países poderem solicitar. Elas têm que ser ou hindus, ou sikhs, ou budistas, ou jains, parsis ou cristãos. Ah, Lucas, mas qual o problema disso? Gente, tem a falta do povo muçulmano aí, certo? A gente sabe que no oeste da Ásia, conflitos e confrontos religiosos são muito recorrentes, certo? Infelizmente são muito recorrentes. E o povo muçulmano, ele também, conflitos e confrontos envolvendo o povo muçulmano, é bastante recorrente, porque é uma religião que tem bastante pessoas, certo? Mas por que deixar de fora os muçulmanos? Gente, desde a época que a Índia sofreu a independência, né, que teve uma união entre os hindus e os muçulmanos, após a independência houve uma certa rixa, principalmente por questão territorial, né, entre hindus e muçulmanos. Então, e até hoje, né, perdura um desses conflitos, certo? Mas além disso, a extrema-direita alega que os muçulmanos promovem uma violência em massa, que é muito estereótipo, muito. Por quê? A gente tem, por exemplo, a questão do Estado Islâmico, né?
E esse Estado Islâmico, ele, que é uma organização terrorista, mais extremista, ela não representa os muçulmanos, certo? Isso é um conceito extremamente estereotipado, que não é legal, e que muitos conservadores e muitos extremistas, principalmente da direita, eles utilizam esse tipo de argumento. Entendam, extremistas, não estou dizendo pessoas de direita, extremistas, qualquer tipo de extremismo, seja de esquerda ou seja de direita, não é bacana, certo? Eles utilizam desse discurso para desvalorizar e desvalidar e atacar religiões, manifestações artísticas, culturais, religiosas, certo? E é o que está acontecendo na Índia atualmente. Aí você me pergunta, poxa Lucas, beleza, aí já entendeu o que aconteceu o que é essa emenda, e a gente entendeu por que os muçulmanos foram deixados de fora. Mas por que as críticas de fato, né? Por que esses protestos? Gente, basicamente eu já falei por que das críticas aqui, mas recapitulando, né, nesse slide, esses critérios, certo, de imigração, eles aprofundam muito a divisão religiosa no país. Por mais que seja um país muito rico lá na Índia, né, em relação à diversidade religiosa, mas você tem esferas e divisões, principalmente por uma questão da herança, da cultura de castas na Índia, certo? Então, esses critérios eles vão aprofundar a divisão de religião entre a população. E também vai acontecer o fato de violar a Constituição e vai redefinir o conceito de cidadania, o que não é legal, porque se você tinha na sua Constituição um conceito amplo de cidadania, né, que ignorava qualquer tipo de crença, que só queria saber se você de fato existe um bom papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, e você redefine esse conceito, você exclui uma parcela da população, que também não é legal. E falando em exclusão da parcela da população, você tem a exclusão social dos muçulmanos, que representam uma grande parcela da população da Índia, cerca de 16 a 14%, certo? Então você causa um certo desconforto e uma certa exclusão desse povo no país, por conta dessa emenda. Então, galera, a gente sabe que como todo tipo de protesto, todo governo, a gente tem resposta aos protestos, né? Obviamente. E, como todo bom governo extremista, a gente teve a resposta dos protestos. Primeiro, eles implementaram a seção 114, que é uma herança colonial, né? Uma lei de herança colonial, uma seção de herança colonial, do tempo que a Índia era colônia da Inglaterra, que nessa seção dizia o seguinte: não se pode aglomerar, usem aspas nessa aglomeração, mais de 4 pessoas, certo? Ou seja, eles queriam regular a quantidade de pessoas que poderiam estar reunidas, principalmente em locais públicos, né, obviamente, para não ocorrer a explosão de protestos, certo? Nem outro tipo de reivindicação ou manifestação. E além disso, suspenderam o serviço de telefonia e internet em regiões que têm protestos mais contundentes, né? Ou seja, que tem uma quantidade maior de protestantes e uma força maior, um levante maior, certo? E também, infelizmente, teve uma repressão violenta. Apesar dos protestos serem pacíficos, há alguns apoiadores da extrema-direita que apoiam, né, esse tipo de emenda, esse tipo de atitude governamental extremamente segregacionista e que exclui, né, esferas sociais, pessoas, cidadãos por questões diversas, seja uma questão de sexualidade, seja por questão de cor, de crença. E essa repressão violenta, né, apoiada pela extrema-direita, teve milhares de pessoas feridas e até o momento 13 mortos, certo? Os protestos ainda estão vigorando, né, tá tendo seus desdobramentos ainda, mas no mais, as consequências no momento foram essa milhares de pessoas feridas e 13 mortos, certo? Foi isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Tenham ótimos estudos e lembrem-se de que nós somos livres para acreditarmos no que nós quisermos e também devemos respeitar a crença dos outros, né? Foi isso, espero que tenham gostado da aula. Estudem, bom fundo e boa sorte.